Olá, turma. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre o continente americano. Nós vimos aí na aula passada a questão da regionalização, da colonização do continente americano, né, que está dividido aí em América do Norte, América Central e América do Sul. Lembrando que cada uma dessas Américas apresentando as suas características próprias, como características diferenciadas em questão de economia, em questões naturais, em questão de estruturas políticas e também na questão demográfica. Então, nós vamos falar hoje sobre a população e economia do continente americano. Este continente, ocupado de forma desigual pelos seus habitantes, apresenta uma distribuição bastante irregular e explicado essa irregularidade por diversos fatores históricos, né? Esses fatores aí está basicamente ligado à economia e também à natureza, a alguns fatores naturais, entre os quais estão aí as tendências de concentração urbana em zonas litorâneas e também o padrão de povoamento estabelecido principalmente pela colonização europeia, que acaba dificultando aí a ocupação das altas áreas montanhosas. Então nós vamos conhecer um pouco sobre a densidade, vamos conhecer um pouco também sobre a saúde pública, alguns indicadores sociais, sobre os recursos naturais desse continente, principalmente aí a agropecuária e também sobre a questão da tendência da desigualdade tecnológica e da indústria dentro do continente americano. Então, a população da América é caracterizada aí por quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, com uma demografia aí bastante irregular. Os 845 milhões de habitantes que ocupam o território de forma irregular devido a alguns fatores, tanto climáticos como desertos, algumas regiões apresentando aí climas bem diversificados. Então, tudo isso contribui aí para essa distribuição irregular. Então, o crescimento demográfico na América também apresenta aí influências que está ligada aí pela questão do desenvolvimento de cada país que compõe o continente. Como exemplo, nós temos aí a América anglo-saxônica. No século XIX, teve um aumento da sua população devido a fatores econômicos, principalmente com a imigração. No início do século XX, o crescimento diminuiu, porque as mulheres que entrou no mercado de trabalho já interrompeu mais aí o ciclo de estar engravidando, de estar gerando filhos e aumentando aí a questão da densidade. Então, o fator de a mulher estar inserindo mais no mercado de trabalho também tem contribuído aí para a diminuição da densidade demográfica em algumas regiões na América. Então, já na América Latina, ao contrário da anglo-saxônica, na América Latina houve uma explosão demográfica devido melhoras no salário dos médicos sanitários, campanha de vacinação, tratamento de água e esgoto, também o crescimento a partir de 1960 começou aí na América com o controle de natalidade, campanhas de educação sexual. Acredita-se que nos países subdesenvolvidos a causa está associada à falta de controle de natalidade e à questão da distribuição de renda. Então, em países subdesenvolvidos, a densidade demográfica aumenta, porque as oportunidades de trabalho para as mulheres são menos, a educação sexual na adolescência principalmente não corresponde
aos requisitos necessários para conscientizar aos adolescentes na questão da formação de família, né, de gravidez indesejadas, de gravidez não planejadas. Então, tudo isso contribui aí para a questão da densidade demográfica no continente americano. E com isso, claro, surgem alguns problemas sociais, né? Apesar desses avanços ocorridos aí nas últimas décadas no continente americano, problemas sociais mais graves estão relacionados principalmente com a questão da saúde pública, né? A maioria das pessoas vive em extrema pobreza. Os indicadores sociais que ajudam a compreender essas diferenças são as taxas de mortalidade e a expectativa de vida de cada região dentro do continente. Nós temos aí como recursos naturais aí voltado aí principalmente para atividades primárias, secundárias e terciárias no continente. Nós temos aí um território rico em recursos naturais, vegetais, animais e minerais. A formação geológica continental dos oceanos, né, a questão da pesca, as redes hidrográficas, as energias elétricas, diversidades climáticas, também vem contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento agropecuário, a questão da biodiversidade na América, né, a indústria de medicamento também se expandiu de forma bem considerada. Então, tudo isso tem favorecido aí, principalmente na economia desse continente que no momento está estável, né, devido à crise mundial que todo mundo vem passando, né? Não é só o continente americano, não é só o Brasil, mas é crise mundial. Isso é crise pandêmica que afetou todas as regiões do planeta. Mas a América vem iniciando aí, né, um fluxo de crescimento da sua economia, principalmente a América do Norte, onde Estados Unidos e Canadá oferecem aí um preparo, né, uma estrutura mais favorável aí à economia do continente. Então nós temos aí a questão da exploração dos recursos minerais, que também tem favorecido para a retomada da economia, né? A exploração de jazidas, principalmente de petróleo, carvão, do ferro, do urânio, do gás natural. Os Estados Unidos e Canadá aí vem tomando a frente aí dessa retomada aí dentro da economia do continente americano. Empresas que estão migrando aí para a América Latina, a questão do desenvolvimento aí, principalmente nos países latinos-americanos, como o Equador, a questão da retomada aí na Bolívia, a extração e exportação de minérios, feito principalmente por empresas transnacionais sediadas nos países desenvolvidos. Empresas que estão acreditando na retomada da economia no continente americano e estão injetando mesmo aí uma força de percentual aí de capital para que possa alavancar e tomar aí o rumo ao crescimento. A questão da agropecuária, principalmente no setor primário. A América anglo-saxônica, desenvolvida aí com emprego de tecnologia moderna, a seleção de sementes, uso de fertilizantes de qualidade para corrigir solos e, claro, o uso também de agrotóxicos utilizado de forma mecanizada, vem contribuindo aí para o crescimento da produção rural, que favorece a produção da agrícola, chamada aí de cinturões agrícolas, né? Que é esse grande investimento aí no setor agropecuário. Os principais produtos produzidos em alta no momento no continente americano: o trigo, o milho e o algodão. São os carros-chefe aí na produção agrícola. Tais fatores fazem com que os países da América anglo-saxônica, grandes produtores de soja, possa aí, inserir no mercado e voltar ao mercado interno, principalmente aí
injetando aí investimento no processo pecuário com inseminação artificial e, claro, a modificação genética, aumentando a produção do rebanho. Já na América Latina, a agropecuária volta mais para a questão da exportação, para a produção do gado de corte, né, praticada em extensas propriedades monoculturais. Hoje nós temos aí um rompimento com a exportação da carne para a China, devido a alguns problemas gerados aí no período da pandemia, mas tudo indica que essa exportação deve se retomar a qualquer momento, garantindo aí a produção e a exportação da carne bovina do nosso país para outro continente. Países como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala têm uma economia dependente da exploração, principalmente do café, da cana-de-açúcar e da banana, utilizando técnicas aí rudimentares aí ainda na sua produção. Nós temos aí uma indústria secundária voltada para o setor siderúrgico industrial, né, a tecnologia avançada, onde a região industrial estadunidense, principalmente nos Estados Unidos, é uma das maiores e mais antigas do mundo, conhecida como cinturão de manufatura, ou seja, com uma produção alta, principalmente no setor automobilístico, no setor siderúrgico, metalúrgico, mecânico, textil e aeronável e naval de uma forma geral. Essa indústria na região anglo-saxônica sul é conhecida como Cinturão do Sol, onde as indústrias dos ramos aeroespacial e petroquímico se destacam. Nós temos aí também a indústria tecnológica, né, que também vem crescendo muito, principalmente aí na América Latina, onde a maioria do avanço tecnológico aí vem de matérias-primas provenientes da América Latina. Nós temos um crescimento no setor terciário também, a partir aí da tecnologia de avanço industrializado nos países da América, empregando a mão de obra, né, mais barata, caracterizada como uma tecnologia favorável à urbanização e o crescimento nesse setor. E como consequência geral de todo esse desenvolvimento, de toda essa retomada da economia, a tecnologia contribui para o desemprego também, levando muitos trabalhadores, principalmente nos países subdesenvolvidos, devido ao período de crise que estamos vivendo, ao mercado informal, ao crescimento do mercado informal, onde o trabalhador não tem os seus direitos constitucionais garantidos, né, onde ele opta em fazer bicos e trabalhos por conta própria para garantir a sua sustentabilidade, para garantir a sua sobrevivência. Com isso, paralelamente, cresce o desemprego e cresce o mercado informal. As cidades são as principais áreas de concentração de atividade do setor terciário, agravando os problemas sociais nas áreas urbanas, aumentando o índice de favelização, aumentando o índice de desemprego, aumentando o índice de criminalidade e principalmente de má condições de vida à população. Então, pessoal, de uma forma bem geral, nós falamos aí sobre os problemas sociais, sobre os problemas econômicos, sobre a possível retomada, a luta aí por se estabilizar novamente, a retomar o crescimento e, claro, retomando o crescimento econômico, tudo começa a melhorar. Surge a oportunidade de emprego, cai a questão do desemprego, cai a questão do trabalho informal e aí garante uma sobrevivência melhor para a população do nosso continente. Então, até a nossa próxima aula. Pegue o livro de vocês, leiam o conteúdo, assistam ao vídeo para que vocês possam compreender melhor. E siga a programação na plataforma da nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula.